Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron. Mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 21. Vamos ler juntos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Amados, esse é um texto muito interessante que fala sobre diferenças e unidade. Né? Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, né, sobre a unidade orgânica da igreja. Né? E o que significa isso? Né? Paulo está falando aí sobre essa unidade que existe no corpo de Cristo. E Paulo, para falar sobre essa temática com os coríntios, ele usa aí uma metáfora, ele usa a figura do corpo humano para ilustrar o funcionamento da igreja. E de que maneira ele faz isso? Né? Ele está mostrando que o corpo humano, assim como o corpo de Cristo, ele é composto por diversos membros. Né? E que esses membros, eles são distintos, eles são diferentes, mas não existe um melhor e um pior. E ele deixa isso muito claro. Ele fala que esses membros, eles são diferentes, mas esses membros, eles têm funções diferentes que cooperam entre si, que um ajuda o outro, um coopera com o outro. E isso é muito importante para a gente pensar a ideia de igreja, né, de corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo também é assim que acontece. O corpo de Cristo é formado por pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras. Mas é fato que, mesmo sendo diferentes, nós podemos cooperar uns com os outros. Mesmo sendo diferentes e tendo funções diferentes no corpo de Cristo, nós podemos cooperar a fim de que haja unidade. Né? Então, isso é muito importante para que nós possamos entender que as diferenças, elas não anulam a possibilidade da unidade. Pelo contrário, o que vai determinar a unidade é o quanto nós compreendemos, né, o nosso lugar no reino, é o quanto nós compreendemos aí a palavra de Deus, o quanto eu estou submissa a esse senhorio de Deus e não às minhas próprias vontades. Por quê? Quando nós falamos sobre a diferença, sobre a ideia de que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E isso é um fato, nós não podemos reforçar a ideia de que eu nasci assim, eu cresci assim e vou ficar sempre assim. Muitas vezes nós até conhecemos a Deus, nós começamos ali um relacionamento com Deus, mas quando Deus começa a tentar tratar algumas coisas conosco, nós dizemos, não, Senhor, isso agora não. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. E às vezes é exatamente isso que precisa ser mudado para que você possa aprender a cooperar, para que você possa discernir o teu lugar no reino. E muitas vezes você está aí tentando, né, não, deixar para depois aí esse processo de amadurecimento e crescimento. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Nós somos diferentes uns dos outros, mas nós precisamos a cada dia buscar em Deus nos ajustarmos à sua palavra. Tá? Então, é fato que nós somos diferentes e vamos ter que administrar essas diferenças no nosso relacionamento cotidiano, principalmente quando nós falamos de corpo de Cristo, de igreja. Mas o fato é que quando nós nos submetemos ao senhorio de Deus, quando nós nos submetemos à palavra de Deus e permitimos que a palavra de Deus entre no nosso coração, ela vá mudando o nosso caráter, nós vamos lidando com as coisas de uma outra forma. Nós vamos aprendendo a lidar com as coisas de uma outra maneira. E aí nós precisamos também discernir quem nós somos em Deus, né? Quem Deus é na minha vida. Eu preciso discernir isso. Para que eu fui criado? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Porque aí eu vou descobrir qual é a minha função no reino, né? De que maneira eu posso cooperar com o reino de Deus? Quem eu sou, né? Diante de tudo isso? Quem eu sou no corpo, né? De que maneira eu posso de fato cooperar? Então, esses discernimentos, eles são fundamentais para que nós possamos compreender a diferença, mas para que nós possamos também entender qual é o nosso lugar
no corpo e agir de uma maneira cooperativa. Nós somos diferentes? Sim, mas nós podemos agir de uma maneira que possa de fato gerar crescimento, gerar unidade aí nesse corpo. Por quê? O que ele fala aí sobre os membros, né, do corpo humano, ele começa a falar sobre uma certa disputa ali entre os membros. Imagine só se um membro for ficar disputando com o outro. Ah, eu não sou do corpo porque eu não sou tal membro. Mas será que eu tenho que ser igual ao outro para pertencer a esse corpo? Não. Eu preciso a cada dia olhar para a minha vida e colocar a minha vida diante da palavra de Deus e perceber o quão próximo ou quão distante eu estou dos princípios de Deus. É fato que enquanto pessoas nós seremos diferentes sim, mas a cada dia nós precisamos, cada um no seu processo de amadurecimento, de crescimento em Deus, nós precisamos nos ajustar à palavra. E aí é exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque quando nós somos diferentes, mas nós temos esse discernimento, nós nos submetemos ao senhorio de Deus, nós não estaremos preocupados em estabelecer as nossas verdades, aquilo que agrada ao meu ego, aquilo que eu desejo, mas eu estarei comprometido em exercer da melhor forma a minha função no reino de Deus, a fim de que o reino do Senhor se estabeleça, a fim de que o corpo de Cristo cresça, né? A fim de que o reino de Deus avance. Então, e isso gera o quê? Cooperação, isso gera unidade orgânica, ou seja, todos os membros cooperando uns com os outros, crescendo juntos, ajudando uns aos outros e o reino de Deus avançando. Então pense a esse respeito, como você tem lidado com as diferenças, como você tem lidado com tudo isso na igreja, né? Você é membro do corpo de Cristo, você tem participado, você já discerne quem você é em Deus, qual é a função que você ocupa no corpo de Cristo. Se você ainda não discerne, busque esse discernimento em Deus, porque Deus pode trazer esse entendimento para você e isso de fato gerar aí um amadurecimento importante no teu processo, na tua jornada espiritual. Mas se você já discerne tudo isso, se você percebe que tem cooperado com o reino de Deus, continue essa jornada, porque certamente isso vai continuar auxiliando aí nessa unidade orgânica cada vez mais intensa que nós precisamos ter aí no corpo de Cristo para que ele avance, para que a verdade do evangelho se estabeleça. Amados, que Deus os abençoe, dê uma semana cheia de sabedoria e de entendimento, de discernimento da palavra de Deus. Até mais!